12 horas e 47 minutos, o 12 em ponto 98 tá de volta. E agora para falar sobre educação, o Enem tá chegando, a ansiedade dos estudantes tá a mil, especialmente após esse ano atípico aí, né? Com ensino remoto, enfim, com aulas suspensas durante um período. A gente recebe aqui agora o Gili Rezende, que é orientador educacional do Colégio das Neves, vem conversar com a gente sobre essa preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Seja muito bem-vindo, Gili, tudo bem? Muito obrigado, né? Tudo bem, sim. Boa tarde, né, Ana? Boa tarde, Tiago, Dr. Gladstone e os nossos ouvintes, né? Ô, Gili, vamos lá. Enem 2021, né, já registrou o menor número de inscritos em 16 anos, né? Isso é uma notícia triste porque muitos estudantes não se consideram preparados, né, para participar dessa prova, desse exame nacional, e principalmente em virtude aí da pandemia, muitos ficaram sem as aulas presenciais, principalmente na rede pública. Em compensação, para quem está se dedicando para o Enem, é um assim, prato de mão cheia. É um prato cheio, né, digamos assim. Uhum. É verdade. Infelizmente, de fato, tivemos, né, essa queda, né, nas inscrições, embora nos últimos meses, né, nas últimas semanas, até a gente tenha um movimento diferente em virtude da isenção, né? A isenção realmente teve um impacto muito forte, né, nisso, e como você fala, a escola pública sofre mais, né? De fato, realmente a gente vê esse impacto na escola, né, na educação pública do Brasil. Gili, agora eu acho que também o candidato que está inscrito, que vai fazer a prova, acho que não deve se enganar muito também, não. A gente sabe que muitas vezes um grande contingente, aí você pode falar melhor que contingente é esse, de inscritos no Enem, não estão concorrendo de verdade. São pessoas que estão há muito tempo sem estudar, não estão preparadas, às vezes querem fazer o Enem só para ter aquele certificado do ensino médio, quando era possível ter. Isso. A impressão que eu tenho é que esses inscritos para o Enem 2021 são os reais candidatos. É quem está no fim do ensino médio, que está realmente querendo entrar na universidade, ou é quem já vem se preparando. É isso mesmo? Então não é motivo para, tem menos inscritos, tá mais fácil ter uma boa nota. Não é bem assim, Pelo contrário, agora tem que se preparar ainda mais. Isso mesmo. De fato, a concorrência talvez seja essa... A mais concentrada. A mais concentrada. Aliás, até mesmo a condição da isenção, né, vai revelar isso. Muitos perderam porque não foram para o Enem 2020, né, que aconteceu ainda esse ano. Então, não é uma situação tão favorável, né, para quem de fato está se dedicando. Tem que permanecer, né, e finalizar, né, bem esse período. A gente já está no mês de outubro, né, Tiago Rebulo? Isso. Já é a reta final para o Enem. E agora, qual é o tipo de orientação para quem está se preparando aí para o Exame Nacional? Há menos de 2 meses, né? 57 dias aí para o Enem, pelo menos o primeiro dia de Enem. Eu acho que a gente tem 3 grandes dicas, né, para dar. O primeiro é, por mais incrível que pareça, manter um pouco de calma, né? Porque até então estamos vindo com um ritmo intenso, né? E agora a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência para ser mais estratégico, né? Então, ir mesmo no foco das dúvidas, do que precisa, né, para a prova, para ter uma boa prova. Então, um pouco de calma, né? Não ir com muita sede ao pote, né? Então, muita gente agora quer correr atrás do atraso, né? Então, não, às vezes é bem pior, inclusive. A segunda seria ir nas dúvidas que de fato existiram, né, ou então ainda existem. Então, aqueles assuntos que historicamente são mais cobrados, né, que tendem a cair mais, a gente tem esse panorama, muitos sites vão dar, muitos sistemas educacionais também vão divulgar isso, e diante das dúvidas nesses conteúdos mais cobrados historicamente. E o treino, né? Então, pegar os Enems anteriores, o Enem das aplicações, o Enem digital, que aconteceu no ano passado, para treinar, inclusive cronometrando, né, o tempo, vendo que questões estamos errando. Então essas seriam as 3 dicas mais básicas. Gili, com relação ao nível da prova, em função de todas essas restrições, né, suspensão de aulas na rede pública, a iniciativa privada também, só hoje, né, a gente abriu o programa informando, só hoje 100% da capacidade vai poder ser retomada. Espera-se que o nível da prova seja diferente, um pouco mais
menos difícil, por exemplo, ou não? O nível deve se manter mesmo? Não. Em geral, a gente tem a perspectiva mesmo da manutenção do nível, né, que já vem acontecendo. Algumas provas, sim, tiveram uma modificação, né, nos últimos anos, por exemplo, a prova de Ciências Humanas, mas em geral elas estão bem equilibradas. Lembrando também que essas questões estão num banco de questão, né? Então elas normalmente têm esse mesmo nível, até para que seja regular, né, equilibrada, né, essa participação dos inscritos, né? Lá no Neves, qual é a estratégia que vocês costumam utilizar? Porque assim, a gente sabe que não dá para estudar toda a matéria para fazer uma prova do Enem, né? E a gente sabe também que os professores, eles sabem, né? Exatamente. Ele já mais cai, o que mais cai, né? Isso aqui esquece. Então, vocês trabalham essa estratégia, assim, vamos focar aqui realmente no que interessa? Sim. De duas formas, né? Lógico, a gente prepara o regular, né? Então, durante todo o ano, viemos, né, fazendo toda essa preparação para, afinal de contas, às vezes a prova nos surpreende, né? Ano passado, por exemplo, foi um desses casos. A gente esperava tradicionalmente muito História do Brasil e não aconteceu. No entanto, agora, né, o que a gente tem feito? Além de trabalhar toda essa parte, a gente também faz uma revisão, né? Então, nesses últimos momentos, estamos preparando, né, já dado todo o conteúdo, então as revisões, tanto para as áreas, quanto também para as áreas inversas. Por exemplo, então, se eu tenho um curso, eu vou para um curso de humanos, direito, né? Então, tradicionalmente, o pessoal não é tão fã de matemática. Então, aí é a hora de dar o foco em matemática, né, ser do mais estratégico, para que eu aumente a minha nota, né? Então é apostar nas fragilidades. Exatamente. E no finalzinho, né, nas semanas finais, na semana para o Enem, dia 21 e 28 de novembro, essas semanas anteriores a gente foca dos componentes que vão estar nas provas, né? Então, na primeira semana, revisão de linguagens humanas e a redação, e na segunda, matemática e ciência da natureza. Você falou também, uma das estratégias é você resolver provas anteriores, né? A questão dos simulados. É importante a realização desses simulados para você, por exemplo, cronometrar o tempo que você gasta para fazer a prova. Então é melhor você fazer uma prova inteira, como se você estivesse realmente simulando que você está na sala de aula do Enem, para saber quanto tempo você gasta. Fala pra gente mais ou menos. É extremamente indicado, né? Em especial nesse momento. Então, se eu tivesse, né, que dar mais uma dica, seria essa: fazer, né, talvez semanalmente ou mais vezes por semana, um Enem sendo simulado, né? Então, cronometrando, lembrando que a correção do Enem não é uma correção clássica, né? Ela vai se utilizar da TRI, da teoria resposta ao item. Então, a gente primeiro tem que fazer essa relação, né, de conteúdos que são de maior fragilidade, cronometrando de fato, e analisando. Então não é o fazer pelo fazer. Então eu faço e eu vejo o que é que eu errei, eu vejo o porquê que eu estou errando ou que não tem dado tempo, né? Então tentando fazer essa análise. E aí a teoria de resposta ao item, eu lembro, né, que não é acertar mais. Bem, a prova, cada área tem 45 questões, então eu posso ter uma pessoa que fez 30 questões e terá uma nota menor, né, mais baixa do que uma que fez 20, 25, né? Porque tem pesos diferentes? Não é muito peso, não é só o peso, e sim a coerência. Então não faz sentido que eu acerte muitas questões difíceis e erre as fáceis. Então, diante disso... O sistema entende que você pode ter chutado, Exatamente. Nossa, não dá nem mais para chutar. Não. ou, por exemplo, duas questões sobre o mesmo assunto, às vezes acontece. E aí você acerta uma e erra a outra. Isso. Como é que você conseguiu fazer isso? Principalmente em matemática, pelo quantitativo de questões, né? 45 questões, só de um único componente, então a gente tem... Espera-se que o aluno ou acerte tudo ou erre tudo, né? Exatamente. Agradecer aqui a Gili Rezende, orientador educacional do Colégio das Neves, falando aqui pra gente sobre preparação pro Enem. Aqui na 98 FM, até o dia da prova, teremos aqui várias dicas. Toda semana o Colégio das Neves vai estar aqui com a gente, trazendo aí orientações para os estudantes e para os pais também. Isso. Falar um pouquinho nessa reta final, como é que os pais podem ajudar os seus filhos para a preparação pro Enem. Preparação, inclusive, psicológica também. A gente vai tratar sobre isso nas próximas entrevistas. Gili, Já é o tema da nossa próxima entrevista, inclusive. Obrigado, Gili. Muito obrigada, muito feliz em recebê-lo
aqui, eu sou ex-aluna Neves. Eu também.